Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje. Está aqui na continuação do capítulo 51 de Jeremias. Vamos do 46 ao último versículo, que é o versículo de número 64. E vamos estar lendo também o último capítulo de Jeremias, como eu disse agora há pouco, são 34 versículos. Então, a continuação, versículo 46. E não se esterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois, noutro ano, outro rumor. E haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os traspassados de Israel, assim em Babilônia cairão os traspassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe, lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura e general traspassado em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve da Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas. Ouvir-se-á o arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus carros, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá, e embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia, no ano 4º do seu reinado. E Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia. Todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras. E dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétua assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, ou seja, no meio do rio Eufrates. E dirás:
Assim será afundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então, terminamos capítulo 51 e vamos agora para o último capítulo, capítulo 52 de Jeremias. O cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Por esta razão, sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade, até ao ano 11º do rei Zedequias, no mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão. Foi aberta uma brecha na cidade e todos os homens de guerra fugiram. E saíram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os seguiu. O exército dos caldeus seguiu o rei, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, abre parênteses aqui, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, fecha parênteses. Veio Nabuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes, e todo o exército dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da terra, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás, e os garfos, e as bacias, e os perfumadores, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava.
E tomou o capitão da guarda os copos, e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os castiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto o que era de puro ouro, como o que era de prata maciça, e as 2 colunas, e o único mar, e os 12 bois de bronze. Isso aqui é mar, era o nome dado àquele lindo trabalho que, como nós já lemos lá no início, nos livros dos reis, que Salomão deu para que os artífices fizessem. E eles chamavam, deram um nome naquela obra de arte de mar de bronze. Mas não era que eram águas de mar que foram colocadas lá, não é? As 2 colunas e o único mar, que os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases e que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos estes utensílios era sem medida. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava. De 12 côvados a cercava. E era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, e tudo era de bronze. E semelhante a esta era a outra coluna, com as romãs. E havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram 100 em roda da rede, ou seja, eram 100 romãs. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sumo sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, ou seja, o escrivão-chefe, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra, que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. Por quê? Porque aqui está falando como almas, né? No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 30º do cativeiro de Jeoaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença, e todos os dias da sua vida. E, quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Então, nós vamos parando aqui, amados, porque terminamos, pela graça do Senhor, o livro de Jeremias, com tanta catástrofe, né? Tanta tristeza, tanta lamentação. E agora, no caso,
nós vamos começar o Lamentações de Jeremias, que são apenas 5 capítulos, mas mais à tarde a gente vai estar lendo, então, o primeiro capítulo, que tem 22 versículos, e o segundo capítulo de Lamentações, que tem apenas 22 versículos. Então, o primeiro, 22, eles são iguais, né? Então, 22 do primeiro e 22 do segundo. Dá para a gente fazer numa leitura só. Então, até mais à tarde, no nome do Senhor, quando estaremos lendo mais porções da palavra do Senhor para nosso enlevo espiritual. Que Deus continue te abençoando, te dando bons encontros e alegria do Espírito Santo no teu coração. Até mais. Fique na paz do Senhor.